Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, rendei-lhe glória e louvor. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom domingo, bom dia a todos. Você que está em casa, espero que você tenha passado bem essa semana. Não estando presentes fisicamente, mas nós estamos unidos pela fé. E obrigado aí pelas curtidas, pela audiência no Facebook da liturgia desta Santa Missa do terceiro domingo da Páscoa. Vamos nos colocar diante de Deus nesse momento, reconhecer nossas faltas, nossos pecados. Quantas vezes duvidamos da presença de Deus, de Jesus que caminha conosco ao longo da nossa vida, na estrada, nos caminhos da vida, Ele está sempre presente. E às vezes nós não demos conta, não fomos capazes de reconhecer a presença de Jesus durante o nosso peregrinar. Vamos pedir a Deus o perdão por isso. Por todas as vezes também que deixamos de testemunhar Jesus ressuscitado, deixamos de anunciar que Jesus ressuscitou e que Ele é o nosso Salvador. E quantas vezes também não reconhecemos Jesus, não partilhamos e deixamos de invocar a presença de Jesus nos nossos gestos de partilha. Vamos pedir a Deus por todas as vezes que não partilhamos. Vamos partilhar o nosso pão. Vamos ao encontro das pessoas que precisam de nós, a exemplo de Jesus. Por todas as nossas faltas, peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade.
piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Glória a Deus Pai eu canto, porque fez o céu, a terra e o mar, e a mim também. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Glória a Jesus eu canto, porque veio ao mundo por Maria nos salvar. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Glória ao amor eu canto, porque vive em mim, me ensina a amar e a ser feliz. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Oremos. Rezemos pelo Padre Paulo, nosso administrador paroquial, ele que está à frente e que traz a responsabilidade primeira da paróquia. Que Deus o ilumine, o acumule de bênçãos e o proteja. Dê a ele o dom do discernimento e tudo o que for necessário. Rezemos também pelos doentes, rezemos, cada um coloque a sua intenção. Você que está em casa, acompanhando pelo Facebook, coloque também suas intenções, coloque-se diante de Deus, a certeza de que a sua oração, a sua intenção será ouvida. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus. Junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós, tudo isso vós bem que o sabes. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz.
Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se, por isso meu coração, e exultou a minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com essas palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus. Durante o tempo de vossa migração neste mundo, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito, antes da criação do mundo. Ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor a vós. Por ele é que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou:
Mas o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. O que nós podemos dizer, refletir sobre a palavra que nós acabamos de ouvir? Criou-se uma expectativa nos discípulos pelos gestos e palavras de Jesus. Criou-se uma expectativa de libertação no coração dos discípulos. Só que essa expectativa ficou frustrada quando os discípulos presenciaram Jesus crucificado e morto. E ficaram decepcionados. E esse sentimento perturba os discípulos de Emaús. Essa é a realidade naquele momento que eles estavam vivenciando a sua frustração, devido à sua expectativa na pessoa de Jesus, um profeta poderoso em obras e palavras, e que esperavam a libertação de Israel. Afinal de contas, Israel estava sob o jugo romano, a dominação estrangeira, e eles esperavam que essa libertação acontecesse.
Então ficaram frustrados. Com a atitude de Jesus de colocar-se junto a esses dois discípulos de Jerusalém até Emaús, foram conversando, 11 quilômetros, tiveram tempo para conversar muitas coisas. Eu já fiz a caminhada aqui na perimetral, 2 horas, 1h50, caminhando rápido, né? Eu acho que pelo menos 2 horas, mais de 2 horas nesses 11 quilômetros, os discípulos de Emaús tiveram tempo de sobra para conversar com Jesus. E não o reconheceram num primeiro momento. Por que que não o reconheceram? Mas vamos refletir sobre a atitude de Jesus de se colocar a caminho junto a esses 2 peregrinos de Jerusalém até Emaús. Nisso nós também temos que estar atentos, porque Jesus ressuscitado caminha conosco nos caminhos da vida. Jesus é solidário ao nosso caminhar. E nós não estamos sozinhos. Embora não reconhecendo que Ele está presente, mas Ele está ali do nosso lado, caminhando conosco. Isso faz muita diferença, saber que Deus está do meu lado, que Jesus ressuscitado, Ele faz como diz, eu estarei com vocês todos os dias. Eu vou, mas eu voltarei, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos, eu estarei com vocês. Se nós não nos damos conta que Jesus está caminhando conosco, nós podemos também ficar sem esperança. Já não há mais esperança, porque em quem eu encontrarei auxílio? Se eu tenho consciência que Jesus caminha comigo, então eu fico mais seguro. Isso é muito importante. Outra coisa, Jesus está presente quando se fala sobre a Sagrada Escritura, quando se anuncia a palavra de Deus, quando se prega o Evangelho, Ele está presente. E os discípulos com Jesus falavam, e Jesus falava sobre todas as passagens da Escritura que falavam sobre Ele. E ainda diz, como vocês são lentos para crer em tudo que a Sagrada Escritura diz. Não era necessário que o Cristo passasse por tudo isso, pela morte de cruz, e que depois ressuscitasse e entrasse na sua glória? Outra coisa importante, os olhos dos discípulos se abriram e eles o reconheceram apenas no momento que Jesus partiu o pão. Em todo gesto de partilha, Deus está presente, Jesus ressuscitado está presente. O sacramento da Eucaristia, principalmente, quando nós partilhamos o mesmo pão, quando nos alimentamos do mesmo pão, quando bebemos do mesmo cálice, o corpo e o sangue de Jesus, né? Jesus ressuscitado se faz presente. Ele é o pão e o vinho consagrado. Mas também em todo gesto de partilha, quando eu partilho o que eu tenho, não só o alimento, mas o meu tempo, a minha atenção, quando eu sou capaz de ouvir, quando eu abro meus ouvidos para ouvir uma queixa, a lamentação, o problema de alguém que vem até mim, quando eu me faço amigo, e eu partilho o meu tempo e a minha vida e o meu conhecimento para resgatar a dignidade dos meus irmãos. Nesse gesto de partilha, partilhar a si mesmo, partilhar o que tem, até mesmo o seu tempo, a sua atenção, seu carinho, seus ouvidos atentos.
também Jesus ressuscitado se faz presente. Coloque-se no lugar dos discípulos de Emaús. Quando os seus olhos se abriram e eles o reconheceram, diz o evangelista São Lucas que Jesus imediatamente desapareceu da frente deles. E eles, convencidos de que era Jesus, imediatamente largaram tudo e voltaram para Jerusalém. Olha que eles tinham chegado em Emaús, tinham percorrido a distância de 11 quilômetros e fizeram tudo isso de novo. Então é verdade que Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos de Emaús, porque eles não permaneceram frustrados e desanimados e já sem esperança. E agora, nós esperávamos que fosse ele, mas já faz 3 dias que tudo isso aconteceu e tudo terminou infelizmente, mas não. Quando eles reconhecem Jesus ressuscitado diante deles, eles largam tudo e fazem o caminho de volta para se encontrar com os 11 discípulos que estavam reunidos, e esses confirmaram: realmente Jesus ressuscitou, e nós vimos e falamos com ele e tomamos refeição. Por isso, irmãos, vamos permanecer firmes no Senhor. Logo, logo nós estaremos juntos novamente, de corpo presente, celebrando a Eucaristia, celebrando a missa. Mas com todos esses problemas pelos quais nós estamos passando, jamais duvide da presença de Deus em sua vida, né? Vamos nos encher de esperança, de ânimo e de confiança, porque o Senhor está e estará sempre conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine nosso espírito, dizendo, cheios de fé: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo,
e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos nós, aqui reunidos em assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todas as nossas atividades na comunidade paroquial, pelas pastorais e movimentos, para que sejam sempre iluminados por Deus no anúncio do Evangelho e na dedicação aos irmãos, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer a vossa mesa, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por nosso sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória,
cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, conceder-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo, Dom Paulo César, Dom Eduardo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos os que circundam este altar, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces. Concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, nossos familiares, amigos, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Santa Teresa d'Ávila e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de
Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia! Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno desse altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a Deus, através da intercessão de Nossa Senhora, ela que já está no céu, Rainha do céu e da terra, que ela interceda por cada um de nós, pela situação que estamos vivendo, pelos doentes para que recuperem a saúde, pelos idosos, por todas as pessoas do grupo de risco, para que se cuidem e fiquem protegidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Temos um aviso, terça-feira é dia de Santa Giana, né? E ela é muito importante, tem toda uma história, principalmente junto ao movimento Tendas. Toda a nossa comunidade paroquial reverencia e reconhece Santa Giana como sua intercessora. E então, na terça-feira dessa semana, às 7h30, nós vamos celebrar a missa, né, em louvor a Santa Giana, e essa missa será também transmitida pelo Facebook. Então pedimos a vocês que fiquem atentos e acompanhem na medida da possibilidade. E o nosso muito obrigado por estar conosco até agora, pelo Face, acompanhando essa missa. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que essa bênção de Deus nos acompanhe durante toda a nossa vida e nós possamos transmiti-la também a todos os demais que convivem conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade e vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente possais no céu, unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem na paz de Deus, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. A cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei